As pessoas, obviamente, se interessam pelo testemunho de ter visto ao Senhor Jesus. E elas têm razão, né? Porque os apóstolos tiveram esse privilégio. Também 500 pessoas de uma vez só. E vários outros, como Paulo, o apóstolo Paulo menciona ali em 1 Coríntios capítulo 15. Porque o que ele queria era fundamentar a ressurreição. Isto é, que o Senhor Jesus venceu a morte. Essa é a nossa vitória, a maior vitória que alguém poderia ter. Vencer a morte, isto é, não ter mais a morte do corpo como a última coisa. Ele venceu. Mas aqueles momentos em si, ali diante dele, um jovem, sorrindo para mim, e até de certa forma rindo de mim, do meu desconcerto, né? Porque eu dizia, o senhor é gente. E ele disse, o que eu haveria de ser? Sou gente. Ser humano, né? Gente como a gente. Eu então tive sentimentos, né? Houve reações. Ele não mexia os lábios, mas ele falava dentro de mim. E eu também conversava com ele, né? Coisa linda. Cada célula no meu ser, parecia assim muitos grãos, né? Muitas bolinhas do meu corpo diziam, é Ele, como que identificando o Criador. Cada pensamento na minha alma, na minha mente, dizia, é Ele. O centro do meu ser como que empinava assim para frente, né? Como um bebê quando a gente vai recolher do berço, né? O bebê quer sair, então ele quer ajudar. Era atraído, aquilo me atraía, né? Eu estava sendo atraído. O olhar dele, né? Impressionante, é puro amor. O amor que está dentro dele, aquilo que ele é, sai pelo olhar dele, entra pelo meu olhar, se derrama sobre a alma e não envolve, né? Diante dele só tem luz, vamos dizer, só entendimento. Todas as perguntas ficam respondidas. É um estado em que não existe dúvida. É a luz do Senhor. A luz do Senhor Jesus. Você tem certezas diante dele. Uma delas é que todo o seu esforço, tudo que você está fazendo até então era para estar ali. Você chegou. E não há razão alguma para sair dali. Ficar aos pés dele é tudo que você quer. Não há razão. A tua convicção se forma de uma maneira firme, que eu não tenho mais para lugar nenhum para ir. Não existe razão de querer ir para lugar algum, a não ser permanecer aqui junto com ele. É o Senhor Jesus que me concedeu vê-lo, né? No dia 4 de março de 1994. Em frente à minha casa, onde eu passava, em oração, abriu-se o céu. Foi 3 vezes que isso aconteceu. Nos dias que se seguiam, eu fiquei, eu vi Jesus, eu vi. Não há como negar, foram 3 vezes. E comecei a testemunhar, porque eu tive a certeza de que se eu não dissesse, o inimigo ia roubar aquilo de mim. Mas foi muito forte. Então eu decidi correr os riscos de me expressar que sou tão imperfeito, pecador, e falar da grandeza dele. E muitas coisas aconteceram. Muita coisa bonita. Muitas curas, conversões.
arrebatamentos, aconteceram coisas tremendas. Vem também uma certa angústia com o mundo. Você vê o mundo em trevas. A única luz que eu via era uma luz avermelhada, assim, bruxuleante, uma luzinha que vai se acabando. Eu estava dentro da igreja, como se fosse um templo transparente de vidro, e lá dentro essa luzinha foi o que ele me mostrou, e que o mundo caminhava para o precipício, e se andasse mais devagar era melhor, se parasse melhor ainda, e se voltasse atrás seria o ideal, mas não tem mais jeito. E você individualmente quer viver aquela maravilha, você não quer perder aquilo. Então o desejo é subir no monte, se isolar das pessoas, entrar numa caverna e só ficar ali, para que a alma não fique exposta ao mundo, não seja contaminada com as coisas do mundo, com esse jeito do mundo. Você quer ficar diante do seu Senhor. Quando abriu, né, assim, o ar na minha frente, como que uma cortina baixasse, né? Baixou, fosse uma cortina de poluição ou de pecado, na qual é o ambiente que nós vivemos, aquilo baixou e ficou ele em toda a sua pureza, né? Um jovem lindo, os cabelos partidos ao meio, um jovem, aparentando uns 20 anos, uma pessoa clara. Eu pedi para ver ele depois também com feições africanas, né, e asiáticas, e ele me mostrou, é a mesma mensagem. Mas naquele momento ele estava assim, uma pessoa clara, vestia uma roupa simples. E encheu a minha vida de significância. A palavra de Deus ficou clara para mim. A natureza, os céus, andava nas rodovias, parecia que estava no colo dele. A natureza vem ao encontro da gente também, né? Pássaros vêm, os animais. Você conversa com um cachorro falando com carinho, ele acontecia. O cachorro na casa que eu me hospedar, quando eu dizia o nome, né? Eu virava assim e ficava com a barriga para cima. Por causa do amor que há nele. É a própria vida, é o sentido da vida, é tudo que nós buscamos, está nele, no Senhor Jesus. E que Ele me conceda novamente, né? Ele disse que concederia, e que seria no jardim de oração. E Ele me concedeu recentemente este lugar. E se for possível a você ter um lugar assim, seria bom, né? Mesmo um parque na cidade, por que não? Você fica ali falando o nome dele, clamando, chamando, em oração, vai ser muito bom, sozinho ou com outras pessoas. E se você também puder vir aqui, né, você será bem recebido, para a gente orar junto, né, nestes momentos. Bendito seja o nome do Senhor. É o nosso Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz. Bendito seja seu santo nome. Que você seja também tocado por esse amor, pela presença dele, porque a presença dele é a própria vida. Nada mais interessa quando você está diante dele. Depois você volta para os seus amados, né? Mas com esse amor que se irradia do coração. Deus te abençoe e abençoe nossas autoridades nesses dias conturbados. O Senhor purifique como pelo fogo essas coisas que prejudicam tanto esse país. Seja o que for, esteja dentro de nós, que sejamos limpos. Ele pode fazer isso. Bendito seja o seu santo nome.